precificação baseada numa meta de lucro, para empatar, né, para não faltar dinheiro no caixa. Agora vai ser na demanda, baseado na demanda. Então, a gente vai utilizar o ponto de equilíbrio, só que levando em consideração a demanda. Então, a gente vai estudar a elasticidade de preço da demanda, que é a mensuração do comportamento do público, né, diante as variações de preço. Se eu aumentar, o que acontece? Né? Eu vendia X, quanto que eu passo a vender se eu aumentar 5%, se eu aumentar 10%? Então, agora, nós vamos precificar levando em consideração isso. Então, como é que calcula a questão da elasticidade? A fórmula para calcular a elasticidade é a gente pegar qual foi a variação percentual da quantidade demandada e qual foi o percentual da variação de preço ocorrida. Então, se você diminuir o preço em 10%, variação de preço de 10%. Se na hora que você variou o preço, diminuiu o preço em 10%, se aumentar aqui a demanda em 100%, percentual da variação da quantidade, 100%. Bom, a gente diz que a demanda é elástica se essa equação aqui, se eu dividir a variação da quantidade pela variação de preço, se ele for maior do que 1, a gente chama isso de demanda elástica. Se essa equação deu um resultado menor do que 1, 0, alguma coisa, a gente chama de demanda inelástica. A gente vai aprender, a gente vai entender como é que isso influencia na hora da precificação. Qual o problema desse método? O problema desse método é a mensuração da demanda. A mensuração da demanda. Quais as metodologias que eu posso usar para estimar a demanda de acordo com a variação de preço? Primeira possibilidade, julgamento de especialista. Alguém que conhece muito o produto e o mercado vai te dar um chute lá, vai te dar uma estimativa, se você aumentar 10%, quanto que vai cair a demanda, tá? Julgamento de especialista. Não acho que é a melhor forma, mas é uma das possibilidades. Segunda possibilidade, entrevista com os consumidores. Perguntas diretas com preço ou questões combinadas. Essa aqui também, pode funcionar, mas nem sempre o entrevistado responde aquilo que realmente ele vai fazer na hora que ele tiver que comprar. Também não acho que é a melhor. Aí depois vem experimento com preço. Bom, o experimento com preço não tem jeito. É você ir lá e falar o seguinte: eu vou aumentar 10% e vou analisar o que vai gerar, o que vai acontecer com a demanda. Esse aqui vai ser mais assertivo, né? Esse estudo aqui é mais assertivo. Ou, outra possibilidade, análise de dados históricos. Ou seja, toda vez que eu aumentei o preço, qual foi o impacto na demanda? Aí, se eu tiver uma base de dados onde eu posso consultar isso, também eu posso, com esses dados, alimentar a fórmula. Variação da quantidade, variação em relação à variação do preço. Legal? Gente, então, esse é o melhor método, porém, ele tem essa dificuldade, que é a mensuração da demanda. Bom, aí vamos entender se o cálculo é pegar a variação da quantidade, o percentual da variação da quantidade, dividir pelo percentual da variação de preço. Vamos entender o que é demanda elástica, o que é demanda inelástica, com um exemplo que eu vou te dar aqui agora. Para caracterizar a demanda elástica, vamos imaginar esse produto. Quando eu pratico um preço de R$ 20 no meu produto, o mercado me demanda 100 produtos. Então, se eu praticar o preço de 20, o mercado vai consumir 100 produtos. Se eu reduzir o preço para 15 reais, o mercado vai me demandar 200 produtos. Então, agora eu vou jogar essa simulação na fórmula, pegando a variação. De 20 para 15, eu reduzi o preço em 25%. E de 100 para 200, aumentou a demanda em
100%. Então, ó, variação da quantidade, 100%. Variação do preço, 25%. Jogando isso na fórmula, 100 dividido por 25 dá 4. Logo, a gente diz isso, classifica ela como uma demanda elástica, porque o resultado é maior do que 1. Se eu diminuir o preço em 25%, a demanda chega a 100% a mais. Legal? Demanda elástica. Agora, vamos analisar a demanda inelástica. Quando a gente fala de demanda inelástica, vamos partir para esse mesmo produto. Toda vez que eu vendo ele a 20, o mercado me demanda 100 produtos. E se eu reduzir para 15, vamos imaginar que o mercado só me compre mais 5 produtos a mais. Se esse for o comportamento do mercado, se eu reduzir em 25% o preço e a minha demanda aumentar só 5%, se eu jogar isso na fórmula, 5 dividido por 25 dá 0,2. Menor do que 1, logo, demanda inelástica. Tá? Isso é o conceito de demanda elástica e demanda inelástica. E daí, professor? O que isso influencia para mim na precificação? Muita coisa. E agora, a gente precisa entender o seguinte, o que gera, né, a elasticidade, né? O que gera isso aqui, ó? O que gera um número maior do que 1, ou a elasticidade? Primeiro, a disponibilidade de substituto. Toda vez em que o meu cliente tiver um substituto para o meu produto, se eu aumentar o preço, ele vai para o concorrente. Isso vai, vamos supor, se eu aumentar o preço em 5%, provavelmente a minha demanda vai cair muito. Logo, isso vai gerar um problema. Quanto mais supérfluo, também vai gerar elasticidade. Quanto mais supérfluo, aumentou o preço, cara, aumentou o preço, não vou fazer não, né? E também proporção do orçamento pessoal, que é também outra forma que afeta a elasticidade. Bom, então, toda vez em que, olha só, o preço aumentar até 10% e a quantidade demandada diminuir mais do que 10%, isso para mim é ruim, porque a receita da empresa vai diminuir. Agora, se eu aumentar o preço em 10% e a demanda diminuir menos do que 10%, isso é legal porque aumenta a receita da empresa. Legal? Agora nós vamos simular isso aqui com números para você ver como que isso impacta na precificação. Bom, quais são os problemas aqui? Antes da gente simular com número, vamos ver o problema. A questão é o seguinte, toda vez que eu vou fazer essa simulação, eu preciso ter uma quantificação da demanda. Para cada real que eu diminuir no preço, quanto isso vai afetar na demanda. E aí, é aquilo que eu falei lá no início, falando o seguinte, às vezes eu não tenho metodologia que possa me garantir isso. E aí eu vou mostrar para vocês quais são as duas metodologias melhores. É olhar o histórico ou fazer simulação com preço. Porém, uma coisa que não é levada em consideração nesse tipo de simulação que eu vou fazer é o seguinte: qual a reação da concorrência? Então, quando eu vou fazer o estudo da elasticidade de demanda, é importante que eu leve em consideração também a reação do concorrente. Que eu falo assim, olha, se eu aumentar 10%, vai reduzir só 5% na minha demanda. Mas se o meu concorrente também começar a aumentar. Opa,
Aí eu preciso avaliar se o meu concorrente vai seguir o meu aumento ou não. Porque senão isso pode influenciar aqueles 5% que você achou que ia variar. Então, esses são alguns riscos. Mas vamos simular para a gente ver como é que funciona. Olha só aqui, nessa simulação desse produto. Eu simulei várias faixas de preço para esse produto. Quais foram as faixas de preço simuladas? Se eu praticar um preço de R$ 15 para esse produto, a minha estimativa é que o mercado vai demandar 2.500 produtos. Se eu reduzir o preço de 15 para 10 reais, o mercado vai me demandar 10.000 produtos, porque eu reduzi bastante o preço. Se eu reduzir de 10 para 9 reais, também aumenta. O mercado vai me demandar 13.000 produtos. Se eu diminuir para 8, vai demandar 14. Se eu diminuir para 7, vai demandar 15.000 produtos. Ou seja, quanto menor o preço, maior o volume estimado pela demanda. Legal. Claro que se a gente observar, olha só o que acontece. Aqui, 15 vezes 2.500 dá uma receita de 37.500. Aqui dá uma receita de 100.000. Aqui dá uma receita de 117.000. E aqui, ó, mesmo baixando de 9 para 8 e aumentando a demanda para 14.000, a receita vai chegar só a 112 e aqui a 105. Porque a redução do preço não foi maior do que a redução do preço foi maior do que a alavancagem na demanda. Por isso que reduziu o preço, né? Logo, isso aqui é receita gerada. Aí eu vou colocar aqui desse produto o gasto fixo. O gasto fixo para fazer esse produto é 40.000. Aí coloquei ali para cada faixa. Então já tem a receita total e já tem o custo, o gasto fixo total para esse produto. Agora eu vou ver o custo variável por produto. Custo variável por produto é R$ 5. Se eu estou fazendo 2.500 produtos, 5 vezes 2.500 dá 12.500 de custo variável. Se eu vender 10.000 produtos e é R$ 5 o variável, 10.000 vezes 5 dá 50. Para 13.000 dá 65, para 14.000 dá 70.000, para 15.000 dá 75.000. Então pense comigo. Para cada faixa de preço, eu tenho uma demanda. Para cada faixa de preço, eu também tenho um custo. O fixo é o mesmo, porém o variável vai aumentando de acordo com o volume produzido. Somando agora fixo mais variável, ou seja, 40 mais 12.500, olha lá, 52.500 aqui, 40 mais 50, 90, 105, 110, 115. Então, eu tenho aqui em cima a receita gerada, eu tenho aqui embaixo o custo que vai gerar. E aí eu consigo calcular o lucro ou prejuízo. Observe o que vai acontecer aqui agora, então. Se eu praticar um preço de 15, a minha demanda é pequena, 2.500 produtos só. Isso acaba gerando para mim um prejuízo de R$ 15.000. Receita de 37.500 para um custo de 52 vai dar prejuízo de 15. Se eu praticar um preço de 10, a receita vai ser 100, o custo vai ser 90, vai sobrar 10. Se eu praticar um preço de 9, vai sobrar 12. Se eu praticar um preço de 8, vai sobrar 2. E se eu praticar um preço de 7, dá prejuízo de novo. Logo, a minha pergunta para você é: qual o melhor preço para esse produto? 9 é praticar R$ 9 de preço, que vai dar uma demanda de 13.000 produtos. Essa é a melhor faixa de preço correspondente com a demanda para gerar o melhor lucro para a empresa. Então, presta atenção no que eu estou falando. Nem sempre vender mais é melhor. Gente, é claro que vai depender da estratégia. Muita calma nessa hora. Vai depender da estratégia. Às vezes você quer ganhar market share. Você não está preocupado com lucro. Aí tudo bem.
Aí pode até ser. Agora, se você estiver pensando em precificar para lucro, aí você vai olhar isso aqui. Gente, esta metodologia, qual o problema dela? O ponto, o calcanhar de Aquiles dessa metodologia é estimar a demanda de acordo com a faixa de preço. Mas se você tiver um histórico, ou se você quiser fazer uma simulação para ver como é que o cliente. Aí você pode até fazer vamos supor, você faz numa única loja para sentir a demanda naquela loja, né? E aí você passa a ter, a partir desse histórico, esse estudo que pode ajudar a achar o ponto ótimo de preço vezes a demanda. Ok? Tranquilo então para isso?